da minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Toda ordem às estrelas e ao mar a seu limite, eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para quem nele crê. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Todas ordem às estrelas e ao mar a seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença
comentário do Evangelho sobre que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, é o comentário dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa com um trecho do Evangelho normal e depois vem o comentário dos Espíritos, que era dado em mesas mediúnicas, que o Allan Kardec selecionava e fez esse livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Espiritismo não escreve o Evangelho, não reescreve o Evangelho. Há um comentário do Evangelho escrito pelos Espíritos. É isso que há. Então aqui ele está falando da beneficência e me chamou bem a atenção, já que nós quando fazemos o Evangelho, quando pensamos no Evangelho, tratamos da questão moral, é uma questão muito da nossa percepção individual sobre quem nós somos, qual é o nosso papel no mundo, e nesse papel como é que nós fazemos para interagir com todo o contexto da natureza. Assim como Deus na sua abundância faz com que nós estejamos aqui respirando num processo que recebe o oxigênio na hora que a gente inspira e que entrega o gás carbônico na hora que a gente expira. E na mesma hora esse gás carbônico, dentro das coisas mais simples que a gente enxerga, ele é recebido automaticamente pelas plantas que inspiram o gás carbônico. Dele, com a água que elas recebem e os sais minerais do adubo, no outro dia elas já vão fazendo aquele processo que eles chamam de fotossíntese, né, que é sintetizar isso que elas receberam, ficam com uma parte e entregam para nós de novo o oxigênio. E assim as coisas vão acontecendo de uma forma tão abundante, porque Deus ele é muito generoso. Os colegas que vêm aqui, lá de Pindoretama, o pessoal que vem ali do Eusébio, tem muitos sítios. Um negócio você vai comprar no mercantil que é caro, é manga. Mas quem já viu quando está na safra, que está encerrando agora a safra de manga, é tanta manga que não tem quem consiga, por exemplo, dar vazão a toda manga que o pé produz. É tanta manga, a fruta, que os galhos, se a pessoa não tirar, eles quebram. Deus é assim, ele é abundante, ele dá oxigênio em abundância, ele dá alimento em abundância. Dizia o Yukteswar, né, o mestre de Paramahansa Yogananda, que ele não duvidasse da existência de Deus, da beneficência do Criador, que ele olhasse para ela e tentasse ser generoso como Deus é. Ele diz, pense como Deus é, se você está com medo agora, se você está ansioso, que é o que aqui fala, ó, que ainda existem questões ocultas, porque a fome, a gente vê uma pessoa passando fome, ou desabrigada, ou passando frio, é uma coisa vista, mas a quantidade de gente que está agora com medo, com ansiedade, com ciúme, com ira, com ódio, quer dizer que é um sofrimento oculto, está se sentindo abandonado, não está compreendendo, às vezes está precisando de uma palavra amiga. Quem é que não pode dar uma palavra amiga? Então é nesse sentido, dessa abundância, que o Criador, como dizia lá o Yukteswar, diz, não tenha medo. Veja que não é apenas a tua força, talvez o menos de tudo para você estar aqui agora, tem a ver com a sua força. Deus é tão atento, tão sábio, tão generoso, tão cuidadoso, que Ele fez você nascer sem saber de nada, numa fragilidade praticamente absoluta. Não sabe andar, não sabe falar, não sabe procurar o alimento,
e ele lhe coloca já no meio de pessoas que às vezes estão aqui olhando só o lado ruim dos outros, mas que todo mundo tem essa semente de ser pai e ser mãe, mesmo que não tenha um filho biológico, mas cuida, ele lhe coloca dentro desse cacho, dentro desse galho cheio de manga pesada, manga coité, assim, sabe, quebrando o galho. É um pai e uma mãe acolhendo uma criança que não sabe de nada e acolhe, dá a vida por ela. E lhe dá, quando você nasce, quando eu nasço, nos dá um lar, pessoas para nos protegerem, e dá comida e bebida num produto só, que é o leite materno, que sai do seio da mãe de forma naturalmente abundante. Não tem que buscar R$1, R$2 para ir comprar um litro de leite. A bichinha, quem acorda ali, em tese, é em 3 horas, meninozinho pequeno, ele não dorme assim 7 horas. Ele acorda, 3 horas, chora para comer. E lá está o quê? O leite. Com tudo. É um galho, não é não? Um cachê de manga derramando, sabe? Aquela manga é muito. Você come uma manga daquela é mais que uma janta. É o cacho que Deus coloca para nós. É um galho, sabe? Na fartura. Nasce. Já eram milhões de espermatozoides que se perderam e você nasceu. Milhões de óvulos que se desencontraram da mãe que se perderam e você se juntou e foi fecundado. Milhões de crianças que morrem. Milhões de mães que não conseguem ter a gestação até o final, mas você nasceu. E quando nasceu, nasceu com tudo, que estava no tempo. De novo, né? O galho cheio de manga coité, quebrando assim de fartura. E não tem quem tenha, que não vê o valor que tem. Chega até a desvalorizar. É por isso que tem muito filho, por ter tanta mãe e tanto pai, que não dá valor à mãe e ao pai. E é por isso que a manga, para quem tem pé de manga, muitas delas caem no chão e se perdem. E é muito filho que maltrata o pai, que maltrata a mãe, que valoriza o vizinho, que valoriza o pai e a mãe, mas ele mesmo não valoriza o pai e a mãe dele. E aí ele não pratica a beneficência. Para ele o jardim do outro é mais verde, mas ele tem todo um jardim para cultivar. Mas ele não pratica. E aí quantas dores que a gente não enxerga, que estão aqui na nossa casa, a nosso alcance. Ah, mas Deus é tão maravilhoso que do mesmo jeito que a manga que você não comeu, vem as formiguinhas e come, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Sim, meu irmão, mas o Evangelho é para você. Qual era o seu papel? Qual é o seu papel? Lá no livro Boa Nova, Jesus vai pregar. Eu gosto muito dessa passagem, eu acho a melhor passagem do livro Boa Nova, que é um livro do irmão X, psicografado pelo Chico Xavier, que conta passagens da vida do Cristo que não constam na Bíblia, que são muito conhecidas no plano espiritual. E aí diz que Cristo foi falar lá na Galileia, e os discípulos o acompanharam, e Jesus falando, não tinha quase ninguém para ouvir, e Jesus falando, essa coisa de ter gente ou não ter gente. Jesus estava lá para fazer o papel dele. Lembra a história do Osho com a rosa? A rosa está aí para ser bonita, exalar o cheiro dela. O passarinho está aí para cantar, se você quiser ouvir ou não, ele canta. E Jesus fazia o papel dele, a pessoa gostando ou não gostando. Ele fazia o papel dele. Será que a gente está fazendo o nosso? Às vezes fazer o nosso papel, olhar qual é o nosso lugar na natureza e fazer o nosso papel, já estamos fazendo demais. Estamos fazendo tudo o que era para a gente fazer, mas a gente não faz, a gente olha para o jardim do outro. Aí Jesus estava lá, foi para a Galileia,
Não, diz que o santo de casa não obra milagre. Foi mesmo, ele foi obrar milagre em outros cantos, mas voltou para Galiléia para falar. É igual a cearense, né? A maioria vem do interior. Aí toda vez na festa do padroeiro volta lá, vem para a capital e vai para o interior. Mostra a satisfação dele aí no interior. Então Jesus foi para Galiléia falar. Chegou lá, ninguém dava valor a ele. Ele falando e o povo falando mal dele. Uns dizendo que ele estava doido, outros estavam dizendo que ele estava querendo enganar o povo. Outros estavam dizendo que achavam que ele estava acenando um teste de ferro de alguém importante. Porque ele está ali com os apóstolos, né, que ainda eram discípulos seguindo ele, só pode ser pago. E ele falando lá, e o povo falando dele. E os discípulos no meio do povo, querendo rebater e defender Jesus, né, achando que estavam praticando beneficência, fazendo bem. O povo falava de Jesus e eles rebatiam, e ele, Jesus fazendo o discurso dele, e eles no corpo a corpo. Aí acabou, Jesus encerrou a fala e saiu, e eles saíram atrás. E no caminho eles iam falando bem alto, né? Você viu, eu defendi o mestre. Eu defendi, o outro eu defendi melhor. E Jesus calado, caminhando. Aí, como Jesus não se manifestava, né? Aquela coisa que a gente faz e fica mostrando a mão direita e a esquerda para ver se o povo vê, né? Eles querendo que o mestre os agradecesse, porque eles defenderam Jesus. Aí Jesus nada falava, até que Pedro, que é mais impaciente, também era o mais velho, tinha uma posição meio de liderança entre os discípulos. Aí chegou e disse assim: e aí, mestre? Viu lá? Todo mundo, muita gente falando mal do Senhor, e a gente defendeu, viu? Aí Jesus olhou para ele, como quem pensa assim: não era para vocês também estarem prestando atenção não no que eu disse? Mas Jesus não disse. Jesus olhou para ele e disse assim: quem te disse que eu tenho a pretensão de agradar todo mundo, Pedro? O meu papel é desenvolver o reino de Deus dentro de cada pessoa, no sentido de dar a luz, no sentido que a pessoa pegue, porque eu mesmo não consigo fazer. Eu mostro, se a pessoa quiser, ela segue o caminho. Como dizia o Buda, quando o Buda apontar para a estrela, olha para a estrela, não olha para o dedo do Buda. Então, eles estavam olhando para o Jesus homem, ao invés de estarem pegando a palavra, para ver se a palavra quebrava o diamante duro, que é o coração de um homem embrutecido, que está sempre fazendo as coisas querendo algo em troca, querendo reciprocidade, e se não tiver reciprocidade fica com raiva, e se a pessoa não elogiar, não agradecer, não parabenizar, não aplaudir, ele fica magoado. Esse é o homem. Mas Jesus disse: não, meu filho, a estrela, a palavra. Aí ele disse: pois é, Pedro, meu papel é esse, fazer com que as pessoas desenvolvam o reino de Deus dentro delas. Você já desenvolveu o reino de Deus dentro de você, Pedro? Pedro ficou todo errado, como a gente fala aqui no Ceará, né? Ficou sem jeito, porque ele achava que estava fazendo uma coisona, defendendo Jesus, brigando por Jesus. E Jesus estava dizendo o quê? Desenvolve o reino de Deus dentro de ti. Seja bom, seja justo, faça coisas bonitas, tenha valores, virtudes, tenha sabedoria, prove que você cresceu. A maior prova de amor que há é amadurecer, crescer. Cresça, se desenvolva, seja essa semente que vira uma plantinha, que dá flores, que engrossa o talo, e que um dia está dando sombra, e as flores estão dando manga, e as mangas estão alimentando pessoas, insetos e tudo no mundo, ainda está adubando o chão, só por ser manga, só por ser o que ela é, o que ela foi feita para ser.
seguir a natureza dela, ir como um rio, como a gente falou no evangelho passado, importante como o vazio, que a gente falou aqui. Todo mundo dá valor ao tamanho do centro, ao tamanho da sala, né? Arruma de gente na sala, isso é, mas se não tivesse o vazio, onde é que vocês iam entrar? Importante como a margem do rio. Todo mundo vai olhar o rio, Rio Acaraú, Rio Juré, Rio... mas sem a margem ele não corria ali, você só vai ver ele porque tem a margem, senão não era um rio. Ela está lá, dando sustentação para que o rio corra. Sem as margens do rio Nilo, não haveria o humus, sem o humus não haveria plantação. Sem plantação, o Abraão não tinha saído de onde ele estava para ir para lá, porque a terra dele não prestava, ele foi plantar no Egito. E sem o Abraão, na linhagem material da Bíblia normal, não tinha vindo a sequência. Não é isso? Abraão, Isaac, Jacó, lembra a história? Zé do Egito, aí segue. Então, essa beneficência, esse evangelho, ele tem esse ponto interessante, muito importante para quem está alimentando os pobres. Tem um grupo aqui fantástico, grupo Dança Solidária, e vários outros grupos, tem a Casa da Sopa, mas a gente tem que prestar atenção, que a gente tem que se amar para amar, que a gente tem que cuidar de exercer o nosso papel, e quando a gente exerce o nosso papel, sempre sobra tempo para ajudar os outros. Quem tem pé de manga em casa, sabe, dá para comer manga, ainda dá para deixar o povo tirar e ainda cai ainda manga no chão e apodrece. Agora, tem que se cuidar. Tem que cuidar. Porque se você não cuidar dos seus pezinhos de manga, uma hora os galhos vão cair por cima da sua casa. Tem que podar, tem que limpar. Então, é muito importante que a gente enxergue essa parte desses problemas ocultos ligados às nossas emoções, que ainda somos tão embrutecidos que ainda não trabalhamos muito à base do sentimento, vivemos dominados pelas emoções, impotentes frente às nossas emoções, codependentes, não sabemos viver junto e viver separado. A gente quer prender, a gente quer escravizar, e aquele que quer escravizar o que escraviza, ele é escravo, porque ele tem que ficar no pé pastorando. Então, acho importante que o Evangelho funcione como um espelho, para que nós possamos nos enxergar, ver que nós somos como vários, estamos no mesmo planeta de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos, que estão caminhando para a perfeição. Então nós temos que nos enxergar, observar as nossas emoções, observar o nosso papel, fazer o que nós temos que fazer, cuidar dos nossos pais, cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos amigos, limpar o nosso quintal, varrer a nossa calçada, cuidar do que está conosco. Primeiro, e não é egoísmo, é o nosso papel. E de novo, só em cuidar da sua casa, da sua calçada, dos seus pais, de você, dos seus filhos, dos seus irmãos, você nem imagina, mas aquele lugar ali se torna um foco de luz que clareia todo o bairro, ele irradia. As pessoas não só pegam influência do que é ruim, não, elas pegam muita influência do que é bom. Por isso que o Cristo fala, desenvolve, seja bom. O que adianta sair no meio do mundo querendo convencer o povo se você não se convence?
passa nas casas, todo olhar do cara é de crítica, é a trave no olho, né? Nada no mundo presta, mas ele não vê que é uma trave que tem no olho dele. Toda casa é suja, mas ele não vê que a dele está. Toda cama é desarrumada, mas ele não vê que quando ele levanta da dele, ele não arruma. Todo hálito é podre, mas ele não olha se o dele também não fede. Então, trabalharmos alimentando as qualidades, alimentando e enxergando os defeitos. Para quê? Para que eles sejam aprimorados. Quanta beneficência nós vamos estar fazendo? É como o poder do vazio e o poder da margem do rio. O poder do ar. Já pensou? Você aqui, um filho que não caiu como o filho pródigo, que não entrou no mundo das drogas, ou que entrou e hoje está em recuperação, que é uma doença, não tem cura não. Alcoolismo, não tem cura. Não tem cura, tem recuperação. Então, na hora que vê isso, que entende que a vida ficou impotente, por causa do álcool, da droga, ou por relacionamento distorcido, ou por emoções descontroladas, entrou em recuperação. E é muito bom saber que não tem cura. Por quê? Porque você fica atento. Porque o outro que acha que já domina a bebida, cai, ou tem recaídas. E numa recaída dessa, ele bota a vida dele toda em xeque. E leva às vezes para o buraco um monte de gente que não precisava ir. Doenças emocionais. Essa semana que passou no jornal uma moça jovem, acho que 28 anos, era de determinada religião, a menina aí estava tendo um relacionamento com um rapaz que era motorista de aplicativo, a mãe não sabia. Qual o problema? Nenhum. O problema é que quando ela descobriu que estava grávida, pelo que estavam dizendo lá que foi apurado, acabou que aquela outra pessoa, que era o companheiro dela, provavelmente por ser doente emocional, tirou a vida dela e levou a vida dele junto. Ou vocês têm dúvida? Tirou a vida dela e levou a vida dele junto. Por tempos à frente. Se ele tivesse dominado as emoções, era o que o Buda dizia lá no Dhammapada. Grande não é o homem que vence um exército, grande é o homem que vence a si mesmo. E a mulher, lógico. Olha, aconteceu isso, temos um problema, vamos resolver. Bom, justo, belo, valores, virtudes, sabedoria. E não estamos aqui julgando, não. Não podemos julgar. Estamos só dizendo o quê? Que a vida dele pode servir para nós como que estou dizendo que o Evangelho é o quê? Um espelho. Qualquer um em descontrole emocional pode fazer uma besteira. Quem já viu história de filho com pai, com mãe, com irmão, que está intrigado ou já ficou intrigado por anos, por uma palavra? Tem não isso? Uma palavra, e os anos passam. Um descontrole. Essa beneficência que a gente tem que ver, essas questões que ele chama de ocultas. Olha, ele fala aqui, ó: compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos,
Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro das misérias ocultas, sobretudo porque são as mais dolorosas. Será que o homem, para fazer um negócio como esse com amor, se ele já estava em desespero? Vocês acham que é fácil? É isso. Não podemos julgar porque todas essas sementes estão dentro de nós, mas a gente pode olhar para a vida deles para servir de quê? De espelho, para que a gente não os julgue, mas para que a gente entenda que a gente também, se não se cuidar, se não praticar beneficência, se a gente não se olhar, se a gente não cuidar do que é nosso, a gente destrói. Mas é impressionante, quando nós cuidamos do que é nosso, automaticamente nós fazemos o bem aos outros, sem apego, sem mesquinhez, sem miséria. Como eu disse, só em você ser uma boa filha, você inspira outras a serem boas filhas. Só em você limpar a sua casa, arrumar seu quarto, é uma mensagem tão forte de uma mãe que levanta e arruma a caminha dela para o filho e para a filha que vê. Ou não é? Então o Evangelho ele é muito assim. Por quê? Porque ele é para nós. Não importa qual é a literatura, o que a gente está usando para comentar, o que importa é que a nossa vida é o maior livro que Deus deu para nós. Nós temos que estar nos lendo e nos conhecendo todo dia, para sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem querermos ser melhor do que ninguém, mas o nosso papel é esse, nos desenvolvermos. Essa é a maior forma de cumprir o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. A maior prova é mostrar para o Criador que o projeto dele é isso, é bonito, é justo, é bom, é útil. A maior prova de amor que eu posso dar para alguém é crescer, amadurecer. E não adianta julgar ninguém, é ver o quanto de coisas ocultas que tem dentro de nós que vão podem nos levar ao desespero. Fosse contar aqui, são milhares de casos. Eu vi um dia uma história de um médico, toda a vida um bom filho, e ele tinha um casamento, um bom relacionamento com os pais, e aí o pai morreu, depois a mãe morreu, aí ele começou a entrar em depressão, olha, um descontrole emocional. Menino, em tese, no padrão de bom. Aí a mulher separou, a filha se afastou. Ele foi relaxando, foi uma reportagem que saiu, quando viu ele estava aleijado, de gordo. Cedeu a tudo que era questão emocional, depressão profunda, não levantava mais. Quem viu esse documentário, saiu, acho que foi nesse SBT Repórter. Aí eles começaram, a filha voltou para dar atenção, ele pagava a faculdade da menina, não pôde mais, ele não saía mais de casa. Isso está em cima, não é estar conosco, ter paciência, ter tranquilidade, se ajudar para ajudar, ter o coração em paz, para passar paz para os outros que você porventura for ajudar. Sabe, é tão pouco, concluindo aqui a nossa fala, mas é um checklist muito grande, totalmente individual. Não tem quem possa roubar o livre-arbítrio da gente, não tem quem possa roubar o nosso papel. Eu estava olhando exatamente, eu tenho que me olhar porque eu sou como você, e eu tenho que fazer a minha parte. Eu estava olhando quanto eu sou sisudo, que é isso? Fechado. Eu pensei, é bom para mim? Não. É bom para quem me vê? Não. Você prefere olhar para uma pessoa com a cara fechada ou com um sorriso? Quem gosta mais de ver um sorriso? Buda dizia isso. Sorriso é como uma vela. Se você deixar alguém acender na vela,
Nunca o fogo apaga, né? Não que eu tá acende. O sorriso, você sorri, alguém já se sente bem. Aí eu comecei a dizer, rapaz, de um tempo para cá, eu comecei a me olhar e, será que eu estou sorrindo? Tão pouquinho, não é? Eu percebi. Eu fico tentando sorrir, falar um pouco mais sorrindo. No começo, pareceu mais mecânico. Aí o pessoal, porque você quer mostrar para as pessoas. Não, eu quero agradecer a Deus por toda a abundância dele, desde o dia em que, de alguma forma, foi pensado para eu vir para esse mundo. E uma forma de agradecer a ele é dando a rosa, a beleza que eu tenho. Qual é? O meu sorriso. Mostrar a alegria de viver. Quem é pai e mãe aqui? Existe uma coisa melhor do que você ver seu filho sorrindo? Agora, quem é filho aqui? Todo mundo. Vamos fazer a mesma pergunta? Vocês estão sorrindo perto dos seus pais? Sendo bem sincero, é comum a gente ficar rindo perto dos pais? É não. Não é. Estou mentindo? Mas se a gente risse, o que vocês acham? Eles iam achar bom ou ruim? Será que nosso pai quer ver a gente triste? E será que ele fica feliz se ele vê a gente feliz? Tem gente que na hora que vê o pai já faz logo uma cara ruim, porque ele já se torna com 100 anos de idade um peso maior ainda para o pai, só para pedir alguma coisa. Já pensou um sorriso gratuito para o pai? Qual o preço disso? Inestimável. Qual o valor disso? Não dá nem para falar. Inefável, indescritível por palavras. Está vendo como são poucas coisas? Porque se eu estou dizendo que a gente tem dificuldade de sorrir para os pais da gente, e se eu estou vendo com vocês que é óbvio que a gente fica muito feliz quando vê o filho da gente sorrindo, e a gente não dá isso de presente para os pais da gente, quanta gente está agora com o joelhinho no chão agradecendo, meu Deus, obrigado pela minha casa, pelo meu quarto, mas ele não olha para a companheira e dá um sorriso se não estiver bêbado. Um sorriso. Dizer uma palavra agradável. Bolar um programa de ficar os dois juntos. Nós fazemos isso? É fácil. Nas nossas relações em casa, é fácil? É fácil a gente fazer? É não, que a gente não faz. Mas se a gente não enxergar isso, e ao invés de a gente se punir, a gente começar a enxergar e a tentar mudar, começar a tentar fazer o quê? Não estou nem pedindo que você vá lá e diga para o seu pai, você às vezes não tem condição. Mas será que se começasse quando pensar no pai e na mãe, a sorrir por dentro, será que uma hora ou outra não ia conseguir mostrar um ar de alegria perto dos pais? E será que essa alegria não ia se irradiar para eles? Será que isso não é uma grande beneficência? Não é gostoso, né, quando você chega num lar, que as pessoas não estão todo mundo no celular, que as pessoas estão conversando, nem está todo mundo na TV, e que as pessoas conversam sem estar falando da vida dos outros, e estão rindo, barato, pode faltar luz, pode faltar tudo, de graça. Será que a gente está fazendo isso? Será que isso não é beneficência? Será que ao mesmo tempo vai fazer bem a eles ou não vai? E a nós? Mais ainda. Olha, beneficência que é beneficência é assim, ó, a gente se cuida e irradia cuidado. A gente é feliz e irradia felicidade. A gente se ama e irradia
Amor. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitar as coisas que nós não podemos modificar. Ai, minha mãe morreu. Vá sorrir para ela lá na sua casa, se você achar que é no túmulo, onde você quiser. Mas ria. Hoje, quando você for rezar, então, benção, mãe, um beijo. Te amo, viu, mãe? Desculpa. Não, vou chorar porque eu fui um filho ruim, uma filha ruim. Que seja o passado, passado. Concedei-lhe, Senhor, a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso mudar a minha atitude. Ela vai estar ouvindo. E sabedoria para perceber a diferença. Porque se eu não perceber a diferença entre as coisas que eu tenho que modificar agora e as coisas que eu não tenho, eu vou ficar sem fazer nada. E a gente tem que agir. Então, uma semana, nem uma semana, acho que mais 24 horas de serenidade para nós, de amorosidade, de paz, de alegria de viver, de tranquilidade. Que a gente possa hoje ficar, quando fechar os olhos, a gente se imaginar rindo. Que hoje a gente possa dormir em paz. Que a gente sempre se olhe e procure olhar a alegria nos nossos olhos, porque isso aqui vai fazer bem a nós e não tenha dúvida, vai fazer o bem a muita gente que está por aí, que está precisando de um sorriso. Muita paz. Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calmo anunciar, vigia e ora um coração pequeno, um temporal pode abrigar. É de manhã, bem de manhã, e sem cessar, vigiar, sim, e orar, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor, e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. É de manhã, bem de manhã, e sem cessar, vigiar, sim, e orar, e sem cessar, vigia a cada instante, que o imprevisto pode a ti chegar. Só com Jesus, em comunhão constante, é que se pode ao céu chegar. É de manhã, bem de manhã, e sem cessar, vigiar, sim, e orar. É de manhã, bem de manhã, e sem cessar, vigiar.